no capítulo de hoje, né, no encontro de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a dialética. Eu tinha organizado a agenda para falar sobre mindfulness, mas depois eu pensei, talvez eu tenha que falar aqui sobre mindfulness no vídeo separado, que era o que eu estava pensando originalmente, e deixar o de hoje para a gente falar sobre a dialética em si. Que até o próprio livro da DBT, o de treinamento, né, esse de cá, ele traz a dialética, algumas fichas sobre a dialética. Mas caso vocês queiram que eu fale sobre mindfulness, eu também posso. Então, o que é que vocês preferem? Dialética ou mindfulness? Dialética. E vocês, outras duas? A Vou Jane? falar sobre a dialética. Certo. Então, como a maioria diz dialética, vamos para a dialética, né? Aqui tem a primeira ficha que eu peguei. Se foi, não sei se vocês estão enxergando direito, senão eu posso abrir ela separado. Que ela vem falar, tipo assim, lembrar o que é a dialética. Eu achei interessante que eles colocam essa ficha dentro do módulo de efetividade interpessoal, que é sobre ter um relacionamento, uma relação que seja efetiva, ajude a alcançar o objetivo. Seja aqueles objetivos, como eu já tinha mencionado em alguns episódios anteriores, né? Seja objetivo do objetivo em si, do relacionamento ou do autorrespeito, de fazer a pessoa se sentir bem consigo mesma. Então, ser dialético nos ajuda durante a relação com o outro, porque a gente começa a entender como é que eu posso estar certo e o outro também pode estar certo. Duas verdades opostas que podem coexistir. Então, a dialética, ela nos lembra que o universo está repleto de lados opostos, forças opostas. Sempre existe mais uma maneira de ver uma situação e mais de um modo de resolver um problema. Duas coisas que parecem opostas podem ser ambas verdadeiras. Então, aqui a dialética ele traz como a verdade, né? Como não existe só uma verdade, como uma situação, não existe só um lado de ver uma situação e não existe só um lado de resolver um problema. Não sei se eu já mostrei para vocês, uma ficha que tem sobre, tipo assim, modos de resolver um problema. Eu só tô aqui com ela. Que ele vem falando, tipo assim, o primeiro modo é. Cadê? Um momentinho, gente. Tem muita ficha aqui para mim poder me situar. Aqui, fichas gerais. O primeiro modo é solucionar o problema. Você pode solucionar o problema, mudar a situação, evitar, sair ou abandonar ela. O segundo forma é você se sentir melhor sobre o problema. Tipo, você modificar como é que você age diante a ele. O primeiro é mudar a situação. O segundo é mudar como você se sente. O terceiro modo é o de tolerar o problema. A situação não muda, mas eu tolero como eu estou me sentindo, eu aceito isso. Então, o primeiro eu mudo a situação, o segundo eu mudo, o terceiro eu tolero como eu estou me sentindo, e o quarto eu continuo infeliz, eu não faço nada. Isso é apenas uma maneira de resolver um problema. Existem várias. Aí aqui nós achamos no segundo tópico, né? Que tudo e todas as coisas estão ligadas de alguma maneira. Tipo, as ondas e o mar, eles são uno. A gente separa assim por vias, vamos dizer, didático, mas onda e mar é a mesma coisa. O menor movimento de uma borboleta influencia a estrela mais distante, que é até aquela frase, né? O bater de asas de uma borboleta aqui causa um furacão em outro lugar mais distante. Então, as coisas estão ligadas. Você está ligado com seus antepassados, você está ligado com como você está sentado na cadeira, a cadeira está sentada no chão, o chão terra, a terra está em contato com sei lá o quê, a terra está em contato com o universo. Então, as coisas estão interligadas. O terceiro ponto é que a mudança é a única constante. Significado e verdade evoluem ao longo do tempo. Cada momento é novo. A própria realidade muda em cada momento. A única coisa que a gente pode ter certeza é que tudo vai estar mudando. Então, algo que pode ter sido verdade há tempos atrás, hoje não é. Então, tá sempre. A verdade, ela não é
essa coisa estática, essa coisa de que só existe um lado. E a mudança é transacional. O que fazemos influencia nosso ambiente e as outras pessoas nele. O ambiente e as outras pessoas nos influenciam. Então, existe aqui uma transação, um comércio. O que eu faço influencia os outros, o que vocês fazem me influenciam. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no formulário que eu mandei. Eu mandei aquele formulário porque eu estava influenciando vocês de alguma forma através desse grupo e eu pedi ali um retorno de vocês. E o que vocês colocaram ali está me ajudando também a definir como é que vai ser os próximos encontros. Então, eu influencio vocês, vocês me influenciam de volta. Não existe apenas a mudança de um lado. Porque até quando a gente faz terapia, né, a gente faz nesse sentido. Eu estou ali com o paciente, em contato com o paciente naquele momento, e o objetivo é que o modo como eu me relaciono com ele, como ele se relaciona comigo, mude em outras partes da vida dele. Como ele se relaciona com outras pessoas. Então, tá sempre em transação. Entenderam? O que essa partezinha aqui quer falar sobre dialética? Tem alguma dúvida? Tô quase entendendo. Não, sem dúvidas específicas. Essa próxima ficha, ela vem falar como pensar e agir dialeticamente. Então, é como se fosse sugestões. O que você pode fazer para ser dialético? Então, sempre existe mais de um lado em qualquer coisa. Procure os dois lados. Não fique estático numa só parte. Sempre se pergunte, o que é que eu estou deixando de lado? Onde é que tem a verdade do outro lado? Como, tipo assim, o que é que essa pessoa está me falando que eu não concordo, mas que tem alguma parte ali que é verdade, que eu posso aceitar? Abandone os extremos. Então, substitua ou é isso ou aquilo. O tipo assim, tanto quanto, às vezes, equilíbrio opostos. Então, valide ambos os lados, como nos importa. Aceite a realidade e trabalhe para mudar. Temos aqui, faça uma limonada com os limões. Então, vê aquela situação ali que está de ruim e tire algo bom. Tire uma aprendizagem daquilo. Porque a gente sofre com o que nos acontece de ruim, mas também existe uma verdade naquele sofrimento. Existe uma aprendizagem naquilo. Acolha a confusão. Então, você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber se é sim, se é não, se é certo ou errado. Vocês podem apenas existir. Faça o papel do advogado do diabo. Então, defenda cada lado e sua posição com idêntica paixão. Se eu acho que a vida tem que ser dessa forma, essa coisinha fechada. Defenda também o lado oposto. Tente ver ali com o máximo de empenho, o máximo de paixão que você conseguir. Aquela verdade oposta. Use metáforas e narrativas para descolar e liberar a mente, para não ficar preso em regras e mantenha a consciência de que você está ligado. Então, se eu quero que o outro mude, então talvez eu tenha que tratar ele de uma forma diferente. Ao invés de eu procurar o que é que eu tenho de semelhante, procurar o que eu tenho de semelhante com o outro, ao invés de diferença. Porque aqui tem uma coisa interessante, que quando a gente procura, às vezes quando a gente gosta de alguém, é porque a gente consegue identificar semelhança. E quando a gente não gosta de alguém, é porque a gente só consegue enxergar as diferenças. Então, daquela pessoa que você não gosta, procure a semelhança com ela. O que é que você tem de igual? Observe as ligações físicas, que é essa questão de você estar em contato com tal coisa está em contato com sei lá o quê, que tudo está interligado. Acolha a mudança, então jogue-se na mudança, permita, aceite ela. Pratique a aceitação radical da mudança, quando você não pode mudar alguma coisa, por mais que você queira. Então, você só pode aceitar. Pratique acostumar-se com a mudança, então faça pequenas mudanças para praticar. Então, vá mudando aos pouquinhos alguma coisa na sua vida. Hoje você faz tal coisa de tal forma, amanhã você faz de uma forma diferente. Vai se acostumando com isso, para isso não ser tão assustador. A mudança é transacional, então lembre-se que você afeta seu ambiente e seu ambiente lhe afeta. Então, preste atenção no efeito que você causa nos outros e que os outros causam a você. Não se culpe. Então, procure identificar como seus comportamentos dos outros são causados por muitos anos. Não foi apenas um comportamento seu, um comportamento dessa pessoa nesse momento. É uma história, tem uma história aqui. Na forma como você se relaciona com os outros. E faz sentido ser dessa forma.
mas isso não significa que não pode ser diferente. Lembre-se mesmo de que todas as coisas têm uma causa. Então, existe um porquê ser daquela forma. E aqui, exemplos de lados opostos que pode ser ambos verdadeiros. Vou ler só alguns. Então, é que até esse primeiro é algo que a gente... É um dos pressupostos da DBT na terapia. Tipo assim, o psicólogo, ele tá ali na terapia com alguém. E às vezes a gente precisa lembrar o nosso paciente que ele pode querer mudar e pode estar fazendo o máximo que pode. Só que mesmo assim, ele precisa fazer mais, ser melhor, estar mais motivado a mudar. Então, de um lado, nós temos uma verdade, que ele está fazendo o melhor que ele pode. Do outro, nós temos outra verdade, que é que ele pode fazer mais e melhor. Então, a pessoa pode ser durão e pode ser gentil. A gente pode ser independente e também querer a ajuda dos outros. A gente pode querer estar sozinho e também querer estar ligado a outras pessoas. Pode querer compartilhar algumas coisas com os outros e também manter algumas coisas privadas. Então, existe aqui que a gente pode ver, né? Coisas no nosso dia a dia que, tipo assim, ó, os dois lados podem funcionar. Mas a gente tá tão preso só em uns lados, nos extremos, que não consegue enxergar o outro. Essas fichas, elas estão desse ladinho, desse jeitinho que a gente tá vendo, elas estão num livro para paciente. No livro dos terapeutas, o paciente é o branquinho, e, e o do terapeuta é o vermelho. O terapeuta, ele explica, vamos dizer assim, ele traz algumas questões da ciência, de como é que aquilo funciona, e algumas sugestões de como fazer isso na interação com o paciente, no grupo de habilidades. Então, para usar com o paciente, a ficha para enviar para ele, você usa o livro branco. Para entender a ficha, é o livro vermelho. Na minha opinião, eles deveriam vir um como bônus de outro. Parece comprar casada para mim, sabe? Para você Uhum. entender esse livro, compra esse outro. Tipo, não funciona. É a E maldade, um, né? Você compra um e não entende. Depois ele compra sim, outro. não entende. E eu até sugiro que se você for comprar o físico, você compre apenas o vermelho. Porque o branco, tipo assim, se você for usar com o paciente, ficar tirando xerox é ruim. Tirando foto para enviar para o paciente, também melhor ele em PDF, ele em e-book, para fazer isso. E usar o branco de forma, o vermelho físico e o branco em forma de PDF. Fica mais prático. Meu maior arrependimento ter comprado ele. Mas eu não sabia disso na época. Então, nós temos aqui uma dialética, né? Algo que pode ser o maior arrependimento e mesmo assim fazer sentido. Tipo, Uhum. ó, eu não sabia. Satisfatório. Duas verdades. Tem ele PDF, né? Eu Sim. eu Tá vou lá comentar depois. no Drive, né? Luana, sorte sua que você comprou o vermelho, porque eu não comprei, só ele. E aqui nós temos opostos importantes a equilibrar, que a gente precisa aceitar a realidade e também trabalhar para mudá-la. Que é interessante, né, que até a terapia centrada na pessoa de Carl Rogers, ele menciona isso. A gente só consegue mudar quando a gente aceita onde está. Então, a gente precisa reconhecer onde está para poder mudar. Às vezes a gente tem essa questão de aceitar a realidade como se fosse gostar dela, aprovar ela. Eu vejo o sentido de aceitar mais como reconhecer. Você precisa reconhecer a realidade para poder mudá-la. Se você nega a se aceitar como é que ela está se apresentando para você, você não vai conseguir mudar. Você não vai ver o que precisa ser mudado. Você pode validar os outros e, ao mesmo tempo, ir a si e a reconhecer erros. Trabalhar e descansar. Fazer as coisas que você precisa e aquelas que você quer. Então, é tipo assim, um modo de viver. Não precisa viver apenas num polo. Você pode conciliar os dois. Trabalhar para melhorar a si mesmo e aceitar-se exatamente como é. Resolver problemas e aceitar problemas. Regular emoções e aceitar emoções. Resolver alguma coisa sozinho e pedir ajuda. Ter independência e dependência. Ser aberto e também ter privacidade. Assistir e observar e participar. É aqui do assistir e observar, né? Lembra até a questão do mindfulness. Tipo assim, a gente tá ali três habilidades, né? De mindfulness. São habilidades de como fazer, o que fazer. Que vai ser habilidades de observar, de descrever e de participar. Então,
Você tem que observar e descrever, mas você também tem que participar. Se você ficar só de um lado, só observando, só sendo espectador, você não vai ser o ator principal da sua vida. Você tem que receber e dar aos outros, focar em si e também nos outros. Aqui nós temos identificando dialéticas. Para cada grupo, indica a resposta mais dialética. Tem tipo assim, a resposta verdadeira, sabe, desses grupos, a resposta que é mais dialética. Então, aqui tem algumas perguntas, né? Prestar atenção em seu efeito sobre os outros ou presumir que as reações dos outros a você não têm relação com o seu modo de tratá-los. O que é que vocês acham? Um A ou um B? Qual é a resposta mais dialética? Repete as respostas? Primeiro, prestar atenção em seu efeito sobre os outros. Segundo, presumir que a reação dos outros a você não tem relação com seu modo de tratá-los. Acho que é a primeira, magia elétrica. Todo mundo Ó, concorda? é porque assim, parece que a segunda deixa um pouco mais sem, deixa sem dar a impressão que você meio que está mais direto. E eu acho que eu estou entendendo que a dialética é algo como você ser mais flexível, buscar, né? Buscar outras respostas, buscar outras formas de agir. Sim. E aqui sobre a dialética, a resposta certa é um A, porque prestar atenção em seu efeito sobre os outros. O modo como a gente age tem efeito sobre os outros. Se a gente faz aqui é a questão tipo assim, como o outro age não tem relação comigo, não tem relação com o modo como eu trato eles, ele não está considerando aqui a transação, a interação entre eu e você. O segundo segunda pergunta, gente. Qual é a resposta ou falar que é mais dialético? Primeiro, eu sei que estou certo nesse ponto. Segundo, eu entendo o seu ponto de vista, ainda que eu não concorde com ele. Terceiro, sua forma de pensar não faz nenhum sentido. Segundo, Concorda, Luana e Regiane? Isso, agora Ó, tem o, mais se- gente. o segundo, né? O segundo é mais dialético, né? Foi, Sim. Segundo é mais dialético. Entender a verdade do outro, ainda que não concorde com ele. uhum. O terceiro é todo mundo me trata injustamente. Segundo, creio que o treinador deva reconsiderar sua decisão de me cortar do time. Terceiro, os treinadores sabem quem deve ser mantido e quem deve ser cortado. Como é? Eu acho que eu não entendi a primeira. Tá bem difícil. Então, vamos dizer assim, uma pessoa, ela foi, vamos dizer assim, cortada do time. E ela Hum, diz, todo mundo me trata injustamente. hum, Aí a segunda frase é, creio que o treinador deva reconsiderar sua decisão de me cortar do time. Terceiro os treinadores sabem quem deve ser mantido e quem deve ser cortado. acho que é o 3D, por mais difícil que seja. Fiquei em dúvida também na segunda e na terceira. Também fica em dúvida. E por isso, né, que nós temos aqui o gabarito. E no gabarito tem que o 3B. Aqui ele fala tipo assim: creio que o treinador deva reconsiderar sua decisão de me recortar do time. Tipo assim, a gente pode entender a verdade do outro. Vamos dizer assim, o Hum, 3C, o treinador sabe quem deve ser mantido e quem deve ser cortado. Mas também a gente pode defender o que é importante para a gente. Qual é a nossa hum, verdade? Que é que ele deve reconsiderar. Creio que o treinador deve reconsiderar sua decisão de me recortar do time. Tipo, eu entendo sua verdade, mas eu não concordo com ela. Talvez você hum, deva reconsiderar. Quarto, julgar amigos como desleais e indiferentes, caso comecem a mudar de uma maneira que você não gosta. Então, caso eles comecem a mudar, eu começo a julgar eles, dizendo que eles são desleais, indiferentes. Ou dois,
aceitar que os interesses mudam. Aceitar que os interesses mudam, né? Tá fácil, né, esse, gente? É esse mesmo. O quinto, examinar um relacionamento difícil, observando como, ao longo do tempo, as interações entre você e as outras pessoas podem ser problemáticas. Ou segundo, pressupor que as dificuldades em um relacionamento são completamente causadas por você e pela outra pessoa. São realmente, no segunda opção, né? São causadas pelos dois. Mas a primeira também faz sentido. Acho que quando a gente dizer aqui qual seria o mais dialético, seria o primeiro, porque o segundo, ele dá, supor uma questão de culpa, sabe? Dos dois lados, né? Ele deixa Sim, dois tipo assim, extremos. vocês dois são culpados. E a dialética, ela pensa que não é uma questão de certo ou errado, de Hum, culpa. Quem é o melhor, quem é o pior. Mas, tipo assim, faz sentido ser dessa forma. Então, hum, quando a gente vê um relacionamento que é difícil, observando a relação dele ao longo do tempo, faz sentido ele ser problemático. uhum, Então, a dialética, ela considera também esse contexto, essa relação ao longo do tempo. E não no sentido de culpar, de ver quem é o certo e quem é o errado, mas de uhum, conciliar isso. Do tipo assim, talvez faça sentido, você tenha culpa de um lado, mas o outro lado também diz que, ó, faz sentido. E ambos podem ser verdadeiros. Você fez algo para o relacionamento ser dessa forma, mas ao mesmo tempo faz sentido ele ser dessa forma. Sexto, não adianta, não sou capaz de fazer isso, alguém dizendo assim mesmo. Segundo, isso é moleza, não tenho problemas. Terceiro, isso é muito difícil para mim e eu vou continuar tentando. E é sim, mais sim. dialético. O primeiro, dizer que não adianta, não é capaz. O segundo, dizer que é fácil, não tem problemas. Ou o terceiro, dizer que é difícil, mas que vai continuar tentando. Acho que o Sou terceiro, né? terceira. É. Terceiro que ele busca outra alternativa. Sim, que o primeiro é num polo, né? Tipo assim, não adianta, vou desistir. O outro é tipo assim, tá muito fácil. E o meio diria, ó, não tá fácil, mas eu vou continuar fazendo. Que é até o que a Eu gente fico, incentiva nos nossos pacientes. Não vai ser fácil, mas você precisa continuar Uhum, fazendo. isso. eu A fico gente, pensando, sim, é, eu fico pensando assim, é uma coisa que eu tenho notado em alguns pacientes é o movimento, às vezes, de não querer sentir ou não querer falar de um assunto por ele ser difícil. Aí entra Uhum, muito no movimento da esquiva. Acho que foi semana passada. Chegou uma paciente para mim, eu tinha feito uma sessão com ela, e aí era para ter a segunda. Ela agendou, né? A gente combinou. Aí no dia da sessão, ela chegou para mim e falou que ela não conseguia, porque ela não estava se sentindo bem para falar. Ela era um momento que estava muito difícil. Mandou eu até falar com a mãe dela, enfim. Aí entra muito nesse movimento. É desconfortável, mas e eu não consigo falar. E às vezes a gente tem que entrar no movimento oposto, né? Às vezes, aí eu até falei o negócio da fiz uma metáfora. Às vezes, para a gente cuidar da ferida, a gente vai ter que olhar diretamente para ela, entende? E como é difícil, às vezes, mostrar isso para o paciente, né? Que às vezes sim. está tão fixo na dor ali, de que não querer sentir, que para ele o movimento mais confortável, ok, eu vou falar, só que agora não é o momento. Aí fica aquela interrogação, e quando será o momento? E parte muito da gente enquanto psicólogos, né? De ir mostrando aos poucos para essa pessoa que é preciso ir se movendo apesar do desconforto. Acho que entra muito nessa questão da dialética. E até a gente mesmo perceber, né, de não acabar incentivando, reforçando essa evitação, essa fuga. Do tipo, ah, não vou falar sobre isso, e a pessoa dizer, é mesmo, vou não falar sobre isso, bora falar sobre outra coisa.
A gente tem que reconhecer, aceitar que é difícil para esse paciente, mostrar a ele que está entendendo, validar essa dificuldade e, ao mesmo tempo, incentivar ele a falar. Seja, a gente Sim. não precisa ser também num extremo. Eu estava com uma paciente que, tipo assim, ela não queria falar sobre um assunto. E a gente começou aos pouquinhos. Que tal você me mandar pelo chat? Tipo assim, ela não conseguia falar, mas ela podia digitar, ela conseguia digitar. Para ela era de boa digitar. Então ela foi me mandando pelo chat. Chegou o momento que eu disse a ela, tipo, ela mandou pelo chat. Eu disse, agora leia pra mim, que você escreveu. Então, foi aqui um passinho de cada vez. Até chegar o momento de eu dizer, não, não é pra você mandar pelo chat, eu quero que você me diga diretamente. A questão Então, da aos poucos, modelagem. em modelagem. Aos poucos a gente vai se acostumando àquelas sensações, vai tolerando o desconforto, vai fazendo novas aprendizagens. O que aconteceu no passado não vai se repetir agora. Seja por estar falando de uma coisa que seja difícil e foi invalidada, seja por pensar que não vai aguentar aquelas emoções. E reforçar, né? Lembrar a importância. Ó, esse comportamento, tipo assim, talvez aqui você poderia até fazer, não sei, porque depende muito sempre do movimento com o paciente, né? Então, bora lá. Ela tá dizendo, ó, não quero falar sobre isso. E talvez aqui entre um pouco de tirar ela ali daquele ponto, do tipo, ó, ela vai me forçar a falar sobre isso. Então, trazer aqui para ela um outro momento. Não sei, dizer talvez, não vamos falar sobre isso e perguntar o que é que você gostaria de falar, mas, tipo assim, lembrar que vai ter que falar sobre aquilo em outro momento, porque depende muito também de como tá ali a relação, porque se a relação ainda tá iniciando, tá frágil, falar sobre algo que não quer, talvez vá fazer com que ela não participe da terapia. Então, não Uhum. existe só uma verdade, tipo assim, você tem que falar sobre isso, senão você vai estar reforçando a fuga. Mas também existe o lado de que se você falar sobre isso e a relação não estiver forte, ela vai fugir e ela não vai voltar. Então tem que Não é conciliar. fácil não, né, ser psicólogo? Não é fácil. Eu tô nessa questão, né? Porque só teve uma sessão e já teve complicações. A pessoa tem 24 anos e ainda fica na corda bamba em relação à mãe. Então, a mãe querendo falar comigo e aí ele tem que botar aquele limite. A terapia é da filha, a comunicação é com a filha. E às vezes é o movimento delas, que eu ainda não sei como é que funciona, só que eu estou direcionando, olha, a conversa é eu e você. Aí vou ter a segunda sessão e tentar conversar sobre isso, né? Sim. E Sem até dizer a ela, invalidar e né? ao mesmo tempo sem reforçar a fuga. Sim. E pode até lembrar ela, né, tipo assim, dos objetivos. Ó, a gente tá aqui fazendo. Você quer conversar sobre isso? Tipo assim, você quer mudar essa situação? Porque se você não quer mudar, não tem como eu fazer nada. Não vou forçar Sim. você a fazer isso. Mas se você quiser, eu posso lhe ajudar. Que tem até uma história, né, que conta no livro, tipo assim, ó, você pode, tipo assim, querer que eu escute você, aceitar, tipo assim, você tá numa prisão. Posso ficar aqui escutando você sobre como eu posso lhe ajudar a escapar dela, a fugir dela. Você que vai escolher o que você quer. Embora a gente tenha que dizer, né? Por exemplo, eu mesmo, nessa situação, como o autor do livro, ele diz, eu não ficaria confortável em ficar apenas te escutando. Você falando como está difícil. Porque eu quero lhe ajudar a escapar dessa prisão. Então, ficar nessa posição não vai ser confortável para mim. Vai contra o que eu acredito, o que é importante para mim. Nessa questão com ela, com essa pessoa, eu também pensei em trazer um movimento de tipo assim, questionar ela, quando é que vocês vão falar sobre isso? Certo, não vamos falar sobre isso hoje. Quando vamos falar? Pra, tipo assim, a gente vai falar em algum momento. E acho que essa situação, né, de lembrar ela, né? A terapia é com você, não é com sua mãe. Eu quero saber como isso está afetando você. Como eu posso lhe ajudar. Porque você que é a pessoa importante para mim nessa relação, não ela.
Ó, a gente vai começar as dúvidas na próxima parte. E depois a gente vai falar sobre o estudo de caso, né? Alguém pensou em algum estudo? Tem algum paciente que quer falar, quer trazer? Vamos ficar sem, então? Sem estudo de caso? Eu estava pensando em falar, eu não estruturei nada, mas se ninguém trouxer nada, eu posso falar sobre um rapidamente para entender como a dialética, ou como a DBT poderia ajudar na situação. Ok. Alguém tem alguma dúvida sobre o capítulo 5? A gente falou sobre a dialética, né? É, alguém poderia me explicar o que é a dialética? Bom, a dialética é não ficar nos extremos, a dialética é buscar mais de uma opção, acho que é, mas isso assim é só um fiozinho, mas eu acho que é por aí. Sim, é exatamente assim. A gente tem aqui três princípios da dialética, né? Que é opostos e síntese, pensamento sistêmico e o fluxo. Os opostos é isso que a gente já viu. Existe duas verdades, e quando a gente une ela com a dialética, a gente vai ter uma síntese. Tipo assim, uma nova verdade. Hum, Aqui a gente tem alguns termos que talvez seja complicado no primeiro momento, né? Tese e antítese. Tipo, meu Deus, o que é isso? Tese, antítese, síntese. Tese é uma verdade. Tipo assim, algo que eu defendo. Vamos dizer assim, você tá lá na terapia. Aí você diz, o paciente diz, é, eu não deveria me expor. Eu não deveria falar o que eu sinto porque vai sofrer muito. É uma tese. Qual seria a antítese? Você deveria falar. Falar vai lhe fazer bem. Quando a gente une aqui com a dialética, a gente vai ter uma síntese. Quando a gente olha para os dois lados, que é o que a dialética faz, vê a verdade dos dois lados, a gente vai formar uma nova verdade. Vai ser desconfortável, vai ser ruim, mas também vai lhe fazer bem. Vai trazer consequências boas. E quando a gente fala isso, a gente cria uma nova síntese. E essa síntese vai ser uma nova tese, uma nova verdade. Já que ela é uma nova tese, uma nova verdade, ela também vai ter um oposto. Vai ser sempre esse movimento de que a gente tem aqui dois opostos. Quando a gente olha com a dialética, vai ver uma nova verdade que une esses dois opostos. E essa nova verdade vai ter um novo oposto. E vai ser sempre esse movimento. De verdade, olhar para os dois lados, vai vir o oposto, vai vir uma nova verdade. E nunca vai parar. É sempre uma evolução. O outro princípio é sobre o sistema, né? Tudo faz parte de um sistema. Tudo está interligado. Então a gente precisa olhar isso. O próximo é a questão do fluxo, que tudo está fluindo. Nada permanece o mesmo. É aquela questão de que tudo está em movimento. É a única constante na vida, que tudo está mudando. Então, às vezes, isso é até, vamos dizer assim, um acalento, né? Você está ali na terapia com aquele paciente rígido e parece, tipo assim, nada está funcionando. E aí, com o movimento, é que talvez algo comece, você vai perceber ao longo do tempo que algo está mudando, mesmo que você não esteja observando. Ninguém permanece o mesmo. A postura dialética é algo que a gente, enquanto paciente, enquanto terapeuta, deve manter, que é perceber essas verdades que são opostas e continuar se movendo, buscando o que ficou de fora, aceitando algo que como está a realidade, pressionando pela mudança, não ficar preso apenas de um polo. Nada está acontecendo. Não, algo está acontecendo, mesmo que eu não esteja observando. Eu preciso aceitar que eu não estou observando isso e continuar pressionando ele por mudanças até se tornar visível. E nós temos as novas estratégias dialéticas. Eu queria era que a gente pensasse aqui em como ela poderia acontecer durante a terapia. Então, a primeira estratégia dialética, eu não estou compartilhando o slide, Tainá,
porque eu tô, tipo assim, só acompanhando ele para ver aqui os pontos, para me lembrar. Mas esse slide é o do capítulo 5 e já está disponível no Drive. Que quando eu posto os vídeos no YouTube, eu já coloco o slide. Posso compartilhar aqui com vocês? Cadê? Peraí, que é muita página, gente. Fico perdida. Cadê? Tá aparecendo para vocês? Acho que começou a aparecer agora. Começou, aparecendo agora. Tá, aqui nós temos 9 estratégias de dialética e são modos de fazer a dialética durante a terapia. Lembrando que a gente tem que manter a postura dialética sempre. Que o primeiro, até óbvio, né? É o equilíbrio das estratégias, dos princípios. Por um lado, eu aceito, o outro eu pressiono pela mudança. Quando a gente faz isso, no momento eu estou aceitando, em outro momento eu já estou pressionando pela mudança, a gente já está ali na postura dialética, usando da dialética. Então, eu tento solucionar o problema e eu aceito. Ou então eu uso os dois ao mesmo tempo. Estratégias de mudança e de aceitação. Eu acho que esse daqui é o mais fácil de entender. O segundo é entrando no paradoxo. Então, o paciente está em uma situação na vida ou no tratamento em que duas faces de uma contradição são simultaneamente verdadeiras. E o terapeuta destaca a verdade de ambos os lados sem explicar. Então, aqui entrando no paradoxo, é você mostrar ao seu paciente duas verdades opostas, mas sem explicar. É você tirar ele do eixo. É para que ele pare realmente, tipo assim, ele tá ali preso num impasse, ele só tá enxergando uma verdade, e ao invés de você concordar ou negar ele, você vai fazer os dois. Você vai concordar com ele, discordar dele sem explicar. Para que ele pense, para que ele saia dessa rigidez. Isso é bem comum quando tem discussão de casal, né? Então chega a perspectiva da pessoa com a perspectiva, a verdade dele. Tem até um livro, não sei se vocês já leram, mas são Diferenças Reconciliáveis. Aí nesse livro, eu comecei a ler ele, não terminei, mas ele é muito bom. Aí ele explica, de um lado, dá o exemplo, né? A verdade do. É referente ao casal. Aí, por exemplo, tem a verdade da Maria, que vai contar o ponto de vista da Maria, a verdade do João vai contar o ponto de vista do João sobre a mesma experiência entre casal, e tem a terceira verdade, que é a história de vida de cada um, que é bem semelhante, me fez lembrar quando você estava falando, né? Que é a questão da dialética, onde junta ali os dois movimentos, e aí é onde começa realmente o ponto de mudança, né? Onde Sim, não considerar necessariamente a verdade isolada de cada um, mas de ambos. sim. E, como você disse, né, a história, né, faz um sentido ser daquela forma. Não é uma questão de culpa, é de entender o que aconteceu e poder fazer diferente. Que a gente não pode usar o nosso passado como justificativa, né? Pra gente agir como quiser. Faz Hum, sentido, mas você precisa fazer diferente. hum. Eu não consigo pensar no momento em nenhum paradoxo. Então, vamos continuar. Advogado do diabo. Terapeuta argumenta a posição desadaptativa do paciente com mais força do que o próprio paciente. É, aconteceu algo comigo essa semana que talvez está aqui entre o advogado do diabo e a extinção. Tipo, o advogado do diabo se argumenta com mais força do que o paciente, enquanto a extinção aí você propõe um comportamento mais desadaptativo do que o paciente. É, no meu caso, foi tipo assim, um paciente, vamos dizer, que tá com que é a compulsão alimentar, e ele dizendo, ó, tenho que perder aqui 20 quilos. Tantos quilos. E eu disse, não, você deveria perder tantos. Então, tipo assim, eu fui além dele. Eu argumentei aquela questão desadaptativa com mais força do que ele. Ele disse, eu Mas deveria por perder quê? tantos quilos. Para Por ele quê, Bela? perceber o Hum, quanto aquilo, tipo assim, era muito quilo. hum. Você perder 20 quilos em um mês. Ah, ele falou que queria perder 21 meses e você argumentou que não, que poderia ser menos. Primeiro, porque é um paciente que tem compulsão alimentar. Então, ele tá ali, tipo assim, compulsão alimentar e também bulimia. Hum, Então,
ele iria fazer essa perda de peso de forma que é tipo assim, não era funcional. Sim. Então, eu queria que ele percebesse isso e percebesse que era muitos quilos para ele perder de uma vez. Então, se eu fosse estar naquela posição ali, dizer, não, você não deveria e tal, ele não iria me escutar. Porque ele estava Uhum. preso naquela ideia de que ele deveria perder aquele peso e que ele estava certo. E ele estava esperando que eu negasse ele. Que eu dissesse, não, você não deveria. E quando eu fui no contramão, ao invés de eu discordar dele, apresentar o outro oposto, que ele não deveria perder o peso, eu fui na mesma direção dele. Você deveria perder esse peso. E digo mais, você deveria perder ainda mais peso. No começo, eu pensei, tipo assim, não deu certo. Ele não tá entendendo. Ele tá, tipo assim, achando realmente que eu quero que ele perda essa quantidade de peso. Só que depois ele me deu feedback de que quando ele me escutou falando isso, ele pensou assim, ela tá doida? E quando ele percebeu isso, ele disse, tipo assim, ó, ela tá doida e eu tô concordando com ela, então eu tô mais doida ainda. Isso não tá fazendo sentido. Como que ela quer que eu perca tanto peso? E como eu quero perder tanto peso? Não faz sentido. Não tem como funcionar dessa questão. Só que eu fiz isso, né, nessa questão de advogado do diabo. Eu estava ali numa posição mais desadaptativa do que o paciente. E eu estendi. Tipo assim, ele foi num comportamento que era desadaptativo e eu estendi, fui além disso. Se aquela situação estava ruim, eu tornei ela ainda pior. Uma forma ainda mais desadaptativa dele agir. E quando a gente faz isso, a gente força o paciente a enxergar o outro lado. Então, se eu tô ali pressionando ele para, tipo assim, ele tá ali no polo, eu tenho que perder peso. E ele esperava que eu fosse pro outro polo. Ele estava numa posição e eu fui para a mesma posição que ele. E quando eu fiz isso, ele acabou indo para o polo oposto. Tipo, ele não foi para o polo oposto completamente, mas ele começou a enxergar o meu lado. Do tipo, Hum. ó, algo aqui tá errado. Não tem que ser desse jeito. E isso só aconteceu porque, tipo assim, ao invés de eu discordar dele, eu concordei. E é isso que a dialética, dessa forma, essa estratégia vem trazer. Ao invés de Será você que eu fiz? discordar, você concorda. Acho que eu fiz uma coisa parecida outro dia. A paciente chegou dizendo: eu não estou mais aguentando, minha mãe o tempo todo me ligando de vídeo, eu não sei o que que eu faço, não estou suportando. Aí eu disse: tem um jeito. Aí ela disse: qual? Eu digo: dê atenção zero. Aí ela disse: ah, eu seria uma filha da puta se fizesse isso com a minha mãe. Aí eu disse: entendeu? Ou seja, busque outra opção, tem outra opção. Diminua, diga a ela que você pode atendê-la em um determinado horário. Aí ela se chocou, mas aí ela não fez, né? Ela, eu acho que foi, coitada. Enfim, mas deu certo. O que a gente importa é que dê certo, né, gente? E quando não dá, é a gente se movimentar nessa questão do tipo assim, perceber, porque essa questão, tipo, de extensão de advogado, eu não posso usar com todo paciente. Porque tem paciente que é muito literal. Então, ele não vai entender o que eu tô falando. Ele vai pensar que, tipo assim, ó, ela tá realmente querendo isso. Então, existe aqui também uma questão simbólica. Então, você não pode usar isso com todo paciente. Tem que perceber o que é que funciona com ele e o que é que não funciona. Peraí, gente, tô colocando ali o carregador. Então, Tem paciente que precisa de que você dê né, uns choques, assim, de vez em quando. isso. Dialética é sobre isso. Você dá um choque naquele paciente. Porque se ele tá ali num impasse, numa rigidez, não aceita o seu lado, dê um choque nele. O quinto é fazer dos limões uma limonada. Então, você chama a atenção para a oportunidade que existe dentro da crise atual. É algo que acontece comigo, né? Tipo assim, eu digo, ó, essa situação que tem uma doença crônica, que não faz sentido, e eu percebo, né, que aconteceu isso. Tipo, ó, o fato de eu ter isso me ajudou muito. Claro, eu gostaria de não ter, mas me ajudou muito. Em que sentido? Eu aprendi habilidades de mindfulness, que algo que me ajuda muito. Eu vi em prática isso, que ajuda.
Porque para a gente passar para os nossos pacientes, a gente tem que vivenciar, né? A gente tem que entender. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi a conciliar dialéticas na minha vida. Como eu posso querer algo e mesmo assim fazer o oposto. Eu Sim. aprendi a questão de que é preciso equilibrar as coisas na vida. Então, não posso viver aqui num polo, num extremo. Tipo assim, eu tenho que ser a psicóloga, a estudante, sei lá o quê. Não, tenho que descansar também. Então, a essa questão, essa crise, por assim dizer, me permitiu muita aprendizagem. E isso só aconteceu por causa da crise. Então, aqui nós temos que fazer dos limões uma limonada. Algo que aconteceu essa semana foi tipo, o paciente, eu disse, pedi, né, como tarefa de casa, para ele pensar a respeito, o que é que aconteceu na relação disfuncional com os pais que trouxe uma aprendizagem para ele. Hum, Porque quero que ele comece a, tipo assim, a observar, a aceitar. A situação como está não vai mudar. Mas o que é que você pode tirar disso? O que é que você pode aprender dessa situação? Uma outra coisa que aconteceu na vida desse paciente foi que, ó, ele teve aqui uma briga com um familiar e por causa dessa briga com o familiar, teve a oportunidade dele de começar a se priorizar. Então aqui teve dois limões e uma limonada. Uma coisa ruim, ele tirou algo bom. Ele tirou uma oportunidade, que foi se priorizar. Ativamente sábia é se perguntar o que você diria sobre essa situação se você estivesse na mente sábia, quando faz algo disfuncional. Aqui, se a gente fosse ver aqui na questão da terapia do esquema, seria algo no sentido tipo assim, a gente tem um modo que vamos dizer é disfuncional, um modo que age baseado na emoção que a gente estiver sentindo. E aqui eu quero que você comece a pensar em outro modo, um modo sábio, um modo adulto saudável, um modo que é eficaz, um modo que é sábio. Então, o que é que esse modo, essa parte sua diria? Para a pessoa começar também a se separar dessa emoção. Você não é esse comportamento. Você não é essa emoção. Então, bora separar aqui. Você pode se sentir dessa forma e fazer algo diferente. E o que é que esse lado, que é sábio, lhe diria sobre isso? O que ele lhe sugeriria? O sétimo é a metáfora, que vai fazer com que a gente comece a dialogar aquilo num novo quadro. Que a metáfora ajuda a gente a vislumbrar. Não sei como a metáfora funciona para vocês. Para mim, metáfora é a metáfora eu consigo, tipo, eu sou muito visual. Então eu consigo imaginar a cena visualmente. Uma metáfora, tipo assim, que me ajudou na terapia foi, ó, sabe aquele joguinho do Mario? Você vai pulando as coisinhas? E, sim. tipo assim, uma metáfora que me ajudou foi que, ó, eu tô aqui nesse joguinho, só que nessa questão, eu tô pulando entre uma situação, tipo assim, entre uma vivência e outra. Só que nesse pulo, eu tô caindo no meio, na parte que não tem nada, sabe? Tô aqui passando por uma ponte, uma outra metáfora. Tô aqui passando por uma ponte, só que ao invés de passar pela ponte, eu tô caindo na parte de baixo. E o quanto Prestava atenção. disso é, tipo assim, uma escolha minha. O quanto disso ao invés de eu estar pulando, eu estou caminhando para. Então, a metáfora me ajudou nisso. E pode ajudar também outros pacientes, né? Existem metáforas que já estão, tipo assim, escritas. Existem metáforas que você pode criar. Metáforas que você pode perceber a interação com o paciente. São metáforas para ajudar o paciente a entender a situação dele. Que talvez quando a gente coloca assim, ó, em xeque, você está fazendo tal coisa, ele seja rígido e não permita. Mas talvez quando a gente apresenta uma metáfora, ele consiga vislumbrar a situação. Tem uma metáfora que diz que é tipo assim, não é bem uma metáfora, mas é nesse sentido, que é da arte, que ela diz, ó,
A ACT, ela é muito experiencial, para você fazer a experiência e perceber isso. Então, ela manda, você tá de pé, pule. Agora, suba em cima da cadeira, pule. Qual é a diferença entre esses dois pulos? Não tem diferença. Os dois é pular. Então, você precisa tentar, mesmo que, tipo assim, mesmo que o passo seja pequeno, que o pulo seja pequeno. Pular de uma cadeira, pular do chão, é um pulo do mesmo jeito. Então, existe aqui algumas metáforas que ajudam a gente, tipo assim, a começar a raciocinar, sabe? Ela fica ali Uhum. presa na mente e nos ajuda. O 8 é permitir mudanças naturais. Então, ao invés de eu mudar em vez de eu insistir que deveria ser diferente, eu vou aceitar como está a realidade. Ó, essa é a mudança. Essa é a realidade. Bora se adaptar aqui. A gente se adaptar ao que está acontecendo. Ao invés do que está acontecendo mudar. E o 9 é a avaliação dialética. Sempre se perguntar: o que é que eu estou deixando de fora? O que é que eu não estou considerando nisso? É, acho que entra aqui uma questão do oitavo, tipo, permitir a mudança natural. Um paciente, ele tava, tipo assim, pulando de um tópico pro outro. E chegou um momento que eu tava, tipo assim, meu Deus, o que é que ele tá falando? Como é que eu intervenho? Porque eu não tava conseguindo perceber ali. Entra aqui questão dialética de aceitação, de mudança, é muita coisa junto, viu, gente? Quando a gente está aqui fazendo terapia, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, não acontece assim, divididinho. A gente vai vivenciando isso. E é uma forma diferente de explicar. Então, tava ali na terapia e aquele paciente tava, tipo assim, tava falando sobre um problema. A gente tava, tipo assim, naquele problema, focado naquilo. E eu faço uma pergunta a ele e ao invés de ele responder, ele já pulou pro outro. E naquele momento eu tive que parar e, tipo assim, onde é que eu intervenho? O que é que eu faço? Eu apenas deixei. Tipo assim, eu não sei o que fazer, então vou ficar aqui presente. Até que eu entenda o que é que eu posso fazer. Vou, tipo assim, me permitir ao invés de ficar ali pensando. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Por que isso não está funcionando? Sei lá o quê. Não. Vou parar e vou apenas observar por um momento. E quando eu estou nesse movimento de apenas observar, eu comecei a perceber um padrão, sabe? Ó, e entra aqui a questão da avaliação elétrica. Do tipo, por que que tanta coisa que eu estava fazendo antes na terapia não estava funcionando em outras sessões? E aí, naquele momento, eu percebi um padrão. Você tá me dizendo isso e, tipo assim, existe um padrão aqui na vida. O paciente, ele tava ali, ele tava falando de uma situação, que é o que acontece com muita gente, e ele tava, tipo assim, falando rindo. Uma situação triste, e ele tava falando rindo. E eu, tipo, por que que você está rindo? E naquele momento, ele pulou de um tópico para outro. Tipo, ele não respondeu. E depois, ele voltou a isso. Sozinho. Por que que ele estava rindo? E quando veio aquela explicação, e nessa mudança de tópico foi que eu apenas observei. Tipo assim, eu não falei, eu tipo assim, tava meio perdida realmente. Por que que ele tá rindo? E quando ele me trouxe a resposta, eu comecei a perceber essa questão. Tipo, demorou um pouco, porque a avaliação dialética a gente se pergunta, o que é que eu estou deixando de fora? E mantém a mente aberta para isso. Mas a mudança, a gente perceber o que é que tá deixando de fora, não vai acontecer de um momento para o outro. A gente tem que estar aberto a isso. E quando ele me trouxe essa questão, foi que eu percebi, então é por isso que ele age dessa forma em outras sessões. Então, é algo que fica um pouco difícil, a gente, na prática, a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Foi ali um momento de aceitação, tipo assim, não estou entendendo o que está acontecendo, eu enquanto psicólogo, então eu vou apenas ficar aqui, não sei como intervir, não sei o que fazer, então eu vou me deixar apenas presente naquele momento, observar o que está acontecendo, ao invés de ficar ali presa na minha mente, pensando, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. E nisso, aí veio a questão da mudança de forma natural. Ele mesmo trouxe essa mudança. Eu percebi a avaliação dialética, me questionei o que é que estava acontecendo. É uma questão complicada, né, gente?
Então, dúvidas, perguntas e se não tiver, se alguém tem algum caso, né?